Olá, eu sou a Mariana Gade e se por acaso algum dia já passou na sua cabeça mudar de país, ou se você pensa, né, até hoje, tem algum plano, né, de mudar de país, assiste esse vídeo que esse vídeo é para você. Bom, hoje eu vou te explicar como que um intercâmbio é o primeiro passo para você conseguir mudar de país e como que o bom planejamento para o seu intercâmbio é essencial para que isso dê certo. Então, vamos do princípio, né? Por que as pessoas pensam em mudar de país? Normalmente, quando alguém está no Brasil e começa, né, a pensar, eu queria morar em outro país, queria ver como é que é a vida fora, queria mudar, né, construir uma família em outro país ou levar a minha família para outro país, normalmente o que são, né, os motivadores? A primeira coisa que as pessoas procuram é melhorar a qualidade de vida. Então, existem, né, muitas pesquisas, muitos artigos, muitas reportagens que falam de países com melhores qualidades de vida, que as pessoas têm mais tempo de qualidade, que o nível de segurança é melhor, né? Outra questão também, né, é a questão financeira, de poder de compra. Muitas pessoas, elas cansam de trabalhar e só pagar conta, e aí elas pensam, putz, em outros países a vida é mais fácil, as coisas são mais baratas, né, o meu dinheiro rende mais, tem mais suporte, né, então por essa questão financeira também, de poder de compra, questão de empregabilidade, né, de ter mais oportunidades de emprego, países com menores índices de desemprego, né? Então, tudo isso que a gente ouve falar de outros países são os grandes motivadores que fazem as pessoas quererem se mudar, né? Normalmente porque estão insatisfeitas com o salário, com a situação que vivem, com a questão, né, de segurança no bairro onde mora, na cidade onde mora, questão de educação, às vezes quem tem filho, quem está pensando em ter filho, questão de educação pública, né, e serviços públicos de melhor qualidade. Então, normalmente é isso que faz as pessoas procurarem e começarem a pensar e a pesquisar sobre morar em outros países, né? Normalmente os países, né, o Canadá costuma ser o mais procurado por conta de tanta divulgação que existe, que Vancouver é uma das cidades no mundo com a maior qualidade de vida, né? E aí depois as pessoas procuram também Austrália, Nova Zelândia, começam a ver também Europa, né? Questão de cidadania, será que eu tenho oportunidade de tirar uma cidadania, né? Então, é isso normalmente costuma motivar as pessoas e até às vezes de ouvir, de ver pessoas que moram fora e falar, ai nossa, por exemplo, pessoas que viajam na Europa, olha, essa pessoa viaja pra caramba, que legal, eu queria ter essa vida, eu queria poder viajar para outro país todo final de semana, né? Então, normalmente esses costumam ser os grandes motivadores para pessoas procurarem outro país para morar. Mas vamos lá, não é tão simples assim. Não é exatamente assim que as coisas funcionam na hora que você realmente quer colocar esse plano em prática, né? O que acontece? Muita gente acha que mudar de país é simplesmente você pegar e ir para outro país, comprar uma passagem e ir para outro país. Se você estiver rindo e falar, nossa, que absurdo, né? Não existe, com tanta informação que existe hoje em dia, não é possível que alguém pense assim? Sim, eu recebo muito mais contatos de pessoas que pensam que é assim, que é só você comprar uma passagem e ir para outro país e de lá você começar a construir sua vida, do que de pessoas que realmente estão informadas de como funciona. E às vezes a pessoa assim até sabe que ela precisa de um visto, né? Que ela precisa de alguma coisa, mas acha que em qualquer lugar que ela for, é só ela chegar e procurar um emprego, né? Não pensa que tem países que a gente não tem permissão, né, para trabalhar legalmente. E qual que é a grande questão? Por que eu sempre recomendo você já começar desde o princípio a montar um plano, fazer um planejamento e ver uma forma de fazer isto legalmente? Porque se você quer um plano para a vida toda, o ideal é você começar fazendo certo para você poder ter subsídios e você poder ter ferramentas para ir continuando nesse país.
né, que você tá indo. Porque imagina, você faz uma viagem, né, simplesmente entra num país a turismo, entra e começa a trabalhar ilegalmente, não vai mudando o status do visto, não faz nada, só fica lá trabalhando ilegalmente. Se você tiver qualquer problema, você tem que voltar. E aí você nunca mais pode voltar para esse país, ou então você vai ter muita dificuldade para voltar novamente para esse país. E às vezes isso pode te prejudicar até para ir para outros países. Então, já começa certo, já começa, né, tendo realmente um plano, porque se isso realmente é um plano que você tem para longo prazo, não precisa ser agora. Vamos planejar, vamos fazer com calma de uma forma que realmente seja um plano sustentável a longo prazo. Então, não, né? A primeira questão é, não, você não pode simplesmente chegar num país já se planejando para ficar lá para sempre, principalmente se você for como turista. Você tem que ter um planejamento. E isso vai te requerer muitos requisitos até você chegar no ponto de você realmente poder morar no país, né, de você ter residência nesse país. Você vai ter que passar por diversas etapas. Não é só você chegar lá e falar, eu quero morar nesse país e já, né, aplicar. Muitas pessoas, né, estão sempre perguntando, como é que eu faço para me mudar para outro país? Como é que eu faço para ser residente em outro país? Posso só aplicar então para um visto, né, para uma residência, né, em vez de eu, tipo, mas eu quero morar para sempre, eu posso só aplicar para residência? Não, você precisa preencher diversos requisitos e na maioria dos países, um desses requisitos é o tempo que você já morou nesse país e que você já contribuiu de alguma forma para esse país e inclusive que você já se adaptou a morar lá, né? Então, você vai precisar basicamente, né, para você chegar ao ponto de você poder solicitar uma residência, para você poder realmente começar a pensar em ser um cidadão daquele país, né, e ser uma pessoa residente permanente naquele país, você tem que cumprir uma série de requisitos antes. E o básico que todos os países vão te pedir, em geral, né, você saber a língua deles. Então, primeiro ponto, para você poder pedir, solicitar residência em algum país, você tem que saber o idioma deles, você tem que saber com proficiência. E aí, eu já conversei algumas vezes, né, e até tem vídeos anteriores que explicam melhor sobre essa questão, mas proficiência não é fluência. Você tem que ter uma prova, né, do idioma comprovando que você fala esse idioma, que você tem um conhecimento amplo desse idioma, que não é só assim que você consegue se virar nele, né? Então você já vai ter que ter um certo domínio do idioma para você solicitar uma residência. Outros quesitos mais que você vai precisar, né? Você vai precisar ter o conhecimento suficiente para poder trabalhar nesse país e você vai ter que agregar algo para esse país. Então, mas eu já fiz faculdade aqui, eu já fiz pós, eu já fiz especialização, eu sou excelente, assim, em questão de diploma na minha área, eu tenho vários. Muitas vezes isso vai te ajudar bastante, sim, mas o que a gente vê é que na grande maioria das vezes, você vai precisar fazer um curso no exterior também, seja ele na sua área, seja numa área correlacionada. Por exemplo, eu sou formada em engenharia, faz um curso de administração, né, que é relacionado com... A administração se relaciona com todas as áreas, né? Eu sempre falo que cursos de administração e marketing servem para a grande maioria das áreas, independente de você ser de humanas, exatas, né? Então, são cursos que são sempre correlacionados a diversos outros cursos, porque você precisa desse conhecimento, né, dependendo de qual função você vai exercer dentro da sua área. Então, é muito comum você precisar ter mais um curso, ter mais alguma formação. Por quê? Porque é importante que você já tenha contatos, que você já tenha conhecimento de como que é o mercado profissional lá. Nenhum país vai querer que você emigre, né? Que você chegue lá para você ser um desempregado e eles precisarem te sustentar. A partir do momento que você, né, se torna uma pessoa residente nesse país, você é responsabilidade do governo de lá. E nenhum país vai querer que você chegue lá e já precise ser sustentado por eles, porque senão, imagina, né, eles não ia ser autossustentável o governo, né?
pensa que para um país ser desenvolvido, ter uma excelente qualidade de vida, tudo, é porque eles têm controle desses índices. Então eles querem manter o controle desses índices e não querem que chegue uma porção de gente lá para ser desempregado. E nem um número desenfreado de pessoas que chegue lá sem qualificação suficiente para realmente entrar no mercado de trabalho com uma qualificação, né? Para entrar sempre na área de serviço. Essa é uma porta de entrada. A maioria das pessoas começam mesmo trabalhando com serviços, trabalhando em restaurantes, trabalhando em bares, lojas, né, coisas desse tipo, até trabalhando na faxina muitas vezes, né, trabalhando na cozinha, principalmente quem chega, né, num país com um nível de idioma mais baixo, normalmente são esses tipos de trabalhos que você vai ter, mas esses trabalhos são direcionados para estudantes, para as pessoas que estão entrando, porque estão começando, né, e não, a ideia não é que essas pessoas fiquem para sempre nessas áreas, porque o número de estudantes vai estar sempre crescendo, você sempre vai ter jovens, você sempre vai ter estudantes internacionais, e aí você não consegue sustentar essa rotatividade dos empregos, né? Então é muito importante para um país, né, para ele querer te receber lá como cidadão, né, não como visitante, é importante que você seja uma pessoa qualificada e que você possa atuar na sua área no país, né, você possa atuar na sua área em outro país e que você consiga ter todas as ferramentas necessárias, que você saiba como funciona o mercado de trabalho lá. Por isso que às vezes eu falo assim, por mais qualificações que você tenha, faça um curso de business, porque você vai entender como é que é a linguagem corporativa, você vai entender como é que você procura um emprego, como é que você monta um currículo, como é que você faz, né, contatos, como que as coisas funcionam naquele país especificamente. Cada país tem a sua cultura, assim como cada país tem a sua cultura corporativa. Então não adianta você chegar em outro país achando que você vai trabalhar exatamente da mesma forma que você trabalha no Brasil. Tem países, por exemplo, que você ficar fazendo hora extra todo dia é ofensivo até para os colegas. Eles não vão gostar de você por causa disso. A empresa não vai gostar que você faça hora extra porque eles pagam a hora extra, porque não está no seu contrato, não foi combinado. Em alguns países, hora extra é sinal, né? É ao contrário, é sinal de que você não é uma pessoa produtiva, que você precisa ficar a mais fazendo o seu trabalho, sendo que é um trabalho de 8 horas por dia, 6 horas, né? Independente de qual seja o seu contrato, que é o contrário, por exemplo, da cultura brasileira, que é muito difícil a gente fazer realmente o nosso horário certinho, e se você sai no horário, às vezes o pessoal te olha feio, né? Então, todas essas questões a gente tem que entender e a gente tem que saber. E é fazendo um estágio, um curso, né, voltado para alguma área profissional, que você começa a aprender essas questões. E, inclusive, fazendo um curso, você começa a ter contatos com pessoas que vão te ajudar a se inserir no mercado de trabalho, porque você não vai simplesmente, né, imagina, você chega lá, você é um mero desconhecido que nunca nem trabalhou naquele país e as pessoas vão simplesmente te contratar. Qual o grau de confiança que essas pessoas têm em você? Como é que elas sabem se você vai se adaptar mesmo ao país, se você vai querer ficar? Por exemplo, você vai para o Canadá, como é que o empregador vai saber se no primeiro inverno você vai aguentar, você não vai querer voltar para o Brasil? Ou se você, né, N coisas. Você nunca trabalhou lá, você nunca fez nada lá, como é que uma pessoa vai simplesmente te contratar logo de cara, né? Então você tem que ter esse conhecimento de como que é a cultura corporativa, de como que são os empregos, né, como que são as empresas, como se faz para conseguir um emprego. E tudo isso você normalmente só aprende passando um tempo lá, porque não é lendo na internet, não é buscando vídeo no YouTube que você vai entender 100%. Você vai ter uma noção, mas só vivendo mesmo que você consegue entender de verdade como é que isso funciona, né? E é aí que chega o momento que eu falo que o intercâmbio é a principal porta de entrada para quem se planeja mudar de país, né, um dia. Então, às vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu quero mudar de país, eu já sei que é isso que eu quero, eu vou fazer um curso antes, o que isso vai me ajudar, né? Não é isso que eu quero, eu vou só gastar dinheiro. Não, ao contrário, você está investindo em você está investindo, né, no seu futuro. Por quê? Primeiro lugar, por mais que você conheça tudo na teoria, por mais que você tenha lido sobre o país, tenha visto milhares de vídeos, tenha se apaixonado pelo país, você só vai saber se você vai querer morar para sempre lá depois que você estiver lá. Então, vai que você chega e não é nada do jeito que você imaginava.
e você resolve que, na verdade, a sua vida tem que ser no Brasil mesmo. Eu, quando fui fazer meu primeiro intercâmbio, tudo bem que eu era bem nova, né? Tinha acabado de sair da faculdade, então eu ainda não pensava assim, o que eu vou querer para o resto da minha vida. Mas passava pela minha cabeça, né? Eu não tinha muito certo isso ainda, mas existia uma possibilidade de eu ir e nunca mais voltar, ou de eu ir, não necessariamente nunca mais voltar, mas ficar um tempo mais longo, né? E eu, depois que fui, tive certeza que os Estados Unidos não era exatamente o meu lugar para ficar. Aí eu fui para Europa. Aí eu vi que lá era menos ainda o lugar que eu queria morar. Eu achava que eu ia realmente construir a minha vida na Europa, que eu ia morar para sempre na Áustria ou na Alemanha, e que eu ia ter essas viagens de trem maravilhosas aos finais de semana e ter essa vida que a gente vê nos filmes. Aí eu comecei a viver essa vida, eu odiei, não era nada a ver comigo. E eu não via a hora de voltar para o Brasil, com todos os problemas que vocês falam assim, ah não, mas Brasil, nossa, imagina, quem que pode preferir o Brasil? Eu prefiro 1000 vezes morar no Brasil do que morar na Europa. Não é isso que eu quero para minha vida, eu gosto de morar aqui. E isso é uma coisa que eu só descobri depois que eu fui para lá. Então, eu fui realmente com planos de fazer uma faculdade na Europa. Eu não fui com um plano a curto prazo. Então, imagina, realmente não deu certo, não gostei. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Quantas pessoas que eu não vejo que a gente fica um ano planejando o intercâmbio da pessoa e no fim a pessoa volta, né? Passa 1, 2 meses, a pessoa resolve voltar, às vezes passa 6 meses, a pessoa resolve voltar, volta com 5, fala, já fiz tudo que eu tinha para fazer, já cansei, quero voltar. E acontece, vocês podem virar e falar assim, nossa, era o meu sonho, a pessoa pegou e voltou, não sei o que, essa pessoa é louca. É de pessoa para pessoa, cada um que sabe o que é para sua vida. O importante é você entender o que você está passando, entender o que você quer, entender o momento que você está e perceber. Isso é a melhor coisa, você perceber se realmente está valendo a pena para você ou se você está ficando de teimoso. O que é desperdício, né? Então, o primeiro ponto que o intercâmbio vai ser uma grande vantagem é essa, é a adaptação, é você conhecer o lugar, é você ver se é realmente lá que você quer morar, ou às vezes ver se é aquela cidade que você quer morar. Você gostou do país, mas você achava que aquela cidade ia ser perfeita, no fim você visitou uma outra, conheceu gente que mora lá, viu que é muito mais a sua cara, e aí já começa a se organizar para ir para essa outra cidade, também é uma possibilidade. Às vezes você não acertou a cidade logo de cara, então se você vai para fazer um curso de curta duração, é muito mais fácil você ir transitando de um lugar para o outro depois, né? E que mais que o intercâmbio pode te ajudar? Bom, o básico, desenvolvimento do idioma. Às vezes você, por mais que você tenha estudado aqui também, outra questão que eu já falei no vídeo passado, por mais que você tenha estudado no Brasil, às vezes a questão de você realmente chegar lá, você vê que seu idioma não tá tudo isso. Ainda não tá o suficiente, por exemplo, para você fazer uma faculdade, ainda não tá o suficiente para você entrar no mercado de trabalho. Então, por que não desenvolver esse idioma, seja fazendo um curso para uma área específica, né, para um desenvolvimento profissional, dependendo do nível do seu idioma, você consegue fazer um curso, né, voltado para o desenvolvimento profissional já, mas que vai te ajudar muito mais a desenvolver e você desenvolver a linguagem que você precisa para depois entrar numa faculdade, numa pós-graduação, no que quer que seja, ou até no próprio mercado de trabalho, né? Como eu falei, existe também essa possibilidade. E você fazendo um curso, seja ele de idioma, seja de uma área profissional, vai te ajudar com tudo. Vai te ajudar a conhecer gente, conhecer os costumes do país. Vai te ajudar, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu não quero estudar inglês antes de fazer a faculdade, quero entrar para a faculdade direto. Já vou tirar o IELTS de qualquer jeito, vou me matar para passar no IELTS aqui, vou estudar como é que faz a prova e vou chegar lá e lá eu me viro para aprender o idioma. Aí, no primeiro semestre, a pessoa rala loucamente, não consegue nem trabalhar e às vezes bomba em alguma disciplina porque o idioma não estava tão bom assim. E aí, o que era melhor? Você ter feito 2 meses de inglês ou qualquer que seja o idioma que você vai estudar e depois entrar para a faculdade, ou você perder um semestre, ou você não poder trabalhar, não conseguir porque você tem que se matar para compensar a falta do idioma. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. O que exatamente é prejuízo? E você fazendo um curso voltado para a sua área profissional é muito legal para conhecer gente, para conhecer empresas,
para ter dicas de como fazer o currículo, para ter professores que vão te ajudando a te direcionar dentro do mercado de trabalho no país para onde você vai, porque muitas vezes você vai com a sua cabeça daqui, né? Pensando, tipo, eu quero fazer o mesmo que eu fazia aqui. E aí você descobre que no outro país existem milhares mais de possibilidades, né? Existe um horizonte muito maior. Às vezes você descobre uma especialização legal que você pode fazer lá, que você não podia fazer aqui, que era uma coisa que você adora e que você não pensou nunca em fazer uma especialização nisso e que vai ter campo nesse outro país. Então, tudo isso são coisas que você, entrando na vida acadêmica, né, nesse outro país onde você vai e se inserindo no mercado profissional com calma, você vai tendo esse conhecimento e vai desenvolvendo sua carreira no formato que você quer que ela seja desenvolvida naquele país, fazendo as coisas que você gosta, mas ao mesmo tempo se adequando à realidade da sua profissão, né, ou da profissão que você quer seguir naquele país, que pode ser completamente diferente do Brasil. E você também fazendo um curso profissionalizante, né, ou dependendo do país, até como o curso de inglês ou de idiomas, você muitas vezes já vai ter a permissão para trabalhar, você vai ter a possibilidade de trabalhar, e por mais que você não trabalhe na sua área, você vai adquirindo experiência profissional, você vai tendo pessoas, você vai tendo chefes, você vai tendo colegas de trabalho, você vai entendendo como é que funcionam as coisas neste país, né? Como é que é a relação com o chefe, a relação com os colegas, o que é igual, o que é diferente. Então, vamos supor, você arranja um primeiro emprego que seja num restaurante, você dá uma vacilada, foi um emprego no restaurante, você arranja outro restaurante. Agora imagina, você já arranja emprego logo de cara na empresa que você queria mesmo trabalhar, que você já estava pesquisando e era a empresa dos seus sonhos, e aí você chega nessa empresa e dá uma vacilada e você é mandado embora. Aí você vai ter que procurar outra empresa, mas na sua área vai ser um pouco mais demorado do que procurar um outro serviço, né, para você trabalhar. E você vai acrescentando experiência no seu currículo, que também é outra coisa muito legal, porque é aquele negócio que eu mencionei antes. Imagina, você chega com um currículo que só tem a sua experiência no Brasil. E aí o empregador canadense vai pensar, mas essa pessoa, né, nunca trabalhou no Canadá, na Austrália, onde quer que seja. Essa pessoa nunca trabalhou aqui no meu país. Como é que eu vou contratar essa pessoa? Como é que eu sei? Quais são as referências? Com quem eu posso falar? Eu não sei nem falar português. Como é que eu sei se essa empresa existe? Como é que eu sei que essa referência é realmente uma boa referência, né? E na maioria dos países, né, principalmente de língua inglesa, é muito importante a referência. É você ter pessoas que te indicam. Então, você não tendo um currículo, não tendo uma empresa conhecida por eles no seu currículo, não tendo uma instituição de ensino conhecida por eles no currículo, vai ser mais difícil você ser chamado para o processo seletivo, porque você não vai estar tão dentro da cultura deles, né? Não vai estar dentro desse ambiente que eles gostariam que você tivesse. Imagina que você vai estar concorrendo com pessoas locais, né? A partir do momento que você quer realmente entrar para a sua área profissional. Então, pensa, se coloca no lugar do empregador. Você tem um monte de gente que você sabe a faculdade que essa pessoa fez, que você conhece, que mora na região já há muito tempo, que fala o idioma desde que nasceu, e aí você recebe um currículo de uma pessoa que fala outro idioma como língua nativa, que estudou numa faculdade que você não conhece, que trabalhou em empresas que você não conhece, que você nem sabe assim, se são empresas de grande porte ou se não são. Quem que você iria contratar? Então, pensa, coloque-se no lugar do outro, né? E ainda assim, né, pensando em tudo isso, né, como eu falei, existe gente que não se adapta, que é a grande vantagem, né, de você fazer um intercâmbio, você não põe tanto assim tudo a perder. Intercâmbio, de uma forma ou de outra, é uma coisa que tem um propósito por si só, ou seja, né, seja ele desenvolver um idioma, seja ele desenvolver alguma coisa dentro da sua carreira. Então, que você vá para outro país pensando em ficar e acabe voltando. Você tem algo a acrescentar no seu currículo de qualquer forma. Não foi um tempo perdido. Você fez um investimento em você mesmo. E por que eu falo isso? Porque as pessoas romantizam muito como que é essa questão da vida no exterior. As pessoas acham, tem muita gente que acha
que vai chegar em outro país e vai ser fácil arranjar emprego, que todas as pessoas vão ser super receptivas, que você vai receber seu salário e vai sobrar no fim do mês e que você vai poder ter o estilo de vida que você quiser, que você vai poder ter carro, telefone e que você vai poder trocar de iPhone todo ano e que você vai sair para comer nos melhores restaurantes. Mas não é assim. Até você realmente se estabelecer em outro país, que é uma coisa que leva anos, tá? Não é uma coisa que, sim, claro, para alguns vai mais rápido, para outros vai menos, até depende também, né, de como que é o seu perfil, mas assim, normalmente é uma coisa que leva anos para você se estabelecer em outro país, realmente a ponto de você ter um estilo de vida confortável, ter sua própria casa, morar sozinho em vez de dividir a casa com um monte de gente, não ficar só dependendo, né? Dependendo do lugar que você for morar, você nem vai querer ter um carro, mas em muitos lugares você às vezes vai querer ter um carro, mas você não vai conseguir ter. Então, até você atingir esse nível, você vai ralar muito e vai demorar um tempo, né? Então, a gente já tem que ir sabendo que você vai pra ralar, pra trabalhar, pra passar perrengue, né? Que é o famoso perrengue chique que a gente fala, né? Você vai pra passar perrengue lá. Primeiro, porque você vai ter a barreira linguística logo que chegar, independente de como seja o seu nível de idioma. A não ser que você já tenha morado fora em algum outro país e ainda assim, se for um outro país que você for, tem adaptação linguística no começo. Então, a primeira barreira que você vai encontrar é a barreira linguística. Você vai ter muita dificuldade para se comunicar com as pessoas no começo, tudo. Mas às vezes, dependendo do nível, né, do idioma que você chegar, não vai ser uma barreira que vai durar muito tempo. Mas você tem a barreira cultural. Às vezes, você é uma pessoa extremamente qualificada, você tem todo o potencial para trabalhar numa empresa e tem acima das qualificações necessárias, só que a vaga é preenchida por uma pessoa local que tem menos qualificações que você, porque eles vão dar preferência para o local. O local sempre vai ser a preferência. E ainda mais se você for, por exemplo, para a Europa, o europeu vai ser sempre a preferência. E mesmo em outros países, muitas vezes o europeu vai ser a preferência, o japonês vai ser a preferência, e você vai ser o último, dependendo de onde você for. Então, você tem a barreira linguística, a barreira cultural, questão do preconceito mesmo, por muitas vezes a gente tem que aguentar o preconceito das pessoas, né? E toda a questão de você estar longe de casa, num país com uma cultura diferente, com um clima diferente. Muitas vezes você vai ter a questão de ter que se adaptar ao clima do outro país, que vai ser muito radical em relação ao clima do seu país, né? A diferença, né? E todos esses detalhes de você ter que morar com mais gente que você não conhece, passar um mês apertado, ainda mais se você pensa em ficar mais tempo, você vai ter que juntar um dinheiro ainda para renovar curso, se precisar, ou para pagar uma renovação de visto, né, ou para pagar um teste de proficiência no idioma. Você vai precisar mais guardar dinheiro do que gastar. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar o tempo todo no aperto. Você vai passar o final do mês comendo dollar menu, né? Comendo lanche de $1. Então, você vai, e por muitas vezes, você vai pegar e bater com a cabeça na parede e falar: meu Deus, por que eu saí do meu país para vir fazer isso? Claro que muitas vezes você vai entender por que compensa. Na maioria das vezes você vai ter aquele dia que você vai falar: agora eu entendi por que eu saí do meu país para fazer isso. Eu entendi isso em todos os intercâmbios que eu fiz. Mas em todos os intercâmbios que eu fiz, teve momentos que eu falei: por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui sair do meu conforto? É desconfortável, o começo é extremamente desconfortável. E às vezes na hora que você acha que você tá se adaptando, que tá tudo certo, acontece alguma coisa que começa a ficar tudo desconfortável de novo, né? Você às vezes precisa trocar de emprego, você perde o seu emprego. Às vezes acontece um caso extremo, mas pensa 2020, quanta gente não teve que simplesmente largar tudo no exterior e voltar para o Brasil porque não conseguiu se sustentar fora ou porque não aguentou a situação, não aguentou ficar longe dos familiares, né? Que é também a questão emocional, é muito importante. Você tem que estar bem com o seu emocional quando você está no exterior, porque senão você não aguenta tudo que você passa. Muitas vezes você vai ter que passar pelas situações sozinho. Você não vai ter uma pessoa para te ajudar.
Às vezes, né, quando você tá no Brasil, você sempre tem um que seja um amigo, né, de infância, um amigo de muito tempo. Claro que sempre aparece um amigo para ajudar também quando você realmente está precisando de uma ajuda, mas muitas vezes você vai ver que você vai realmente precisar resolver alguma situação sozinho, que a pessoa que se propõe a te ajudar não consegue te ajudar em muita coisa. Você vai ter que começar de baixo. Por mais que você entre na sua área profissional, vai ser muito difícil você já chegar no cargo que você tinha no Brasil. Então, é de formiguinha, você vai ter que às vezes dar alguns passos para trás para poder dar aquele passo que você queria, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que se atentar e pensar que você vai estar longe da sua cultura. Você vai conhecer, principalmente quem mora muito tempo fora, né? Acaba entrando nas comunidades de brasileiros, né? E convivendo com brasileiros para você ter esse contato com a sua cultura, principalmente quem tem filhos no exterior acaba optando por colocar em escolas que ensinem português, né, e que tenham contato com outras famílias brasileiras, até para os próprios filhos não perderem essa questão cultural, né, e você mesmo acaba sentindo saudade da sua cultura. Mas não é sempre que você consegue e ao mesmo tempo não vai ser exatamente o que você tem no seu país, o que você tem com a sua família. Então, tudo isso são coisas assim que a gente, quando a gente tá bravo, né, que a gente fala assim, eu quero mudar de país, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais a inflação, eu não aguento mais não sei o quê, eu não aguento mais esse governo. A gente fala, mas a gente não para pensar que o outro país vai ter outros problemas. Então, o mais importante é a gente saber que mudar de país não resolve os nossos problemas. Se você tem um problema no Brasil, não vai ser mudando de país que o seu problema vai ser resolvido. Você precisa normalmente primeiro resolver o seu problema para depois você conseguir mudar de país, até porque isso vai facilitar o seu ingresso no outro país, né, e a sua permanência no outro país. Mas se você é uma pessoa, por exemplo, que fala, eu não consigo arranjar emprego no Brasil e por isso eu quero mudar de país. É muito possível que você também não consiga arranjar emprego no exterior, que o problema não seja o Brasil, seja alguma coisa na sua qualificação, na sua forma de trabalhar, na sua forma de fazer entrevistas de emprego. Ou às vezes você diz, eu quero mudar de país porque eu não tenho oportunidades, porque eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade no Brasil. A faculdade no exterior não vai ser gratuita na maioria das vezes, a não ser que você realmente consiga uma bolsa de estudos, que não é uma coisa muito simples. E normalmente, para você conseguir uma bolsa de estudos numa faculdade no exterior, você tem que ter um perfil tão excelente que você tem que ter tido muito dinheiro antes para estudar nos melhores colégios, né? Então, eu quero ir para o exterior, eu quero me mudar para o exterior, eu quero trabalhar fora, mudar para outro país porque eu não consigo aprender inglês ou que seja a língua que você esteja aprendendo no Brasil. Você não vai conseguir trabalhar se você não tiver já um mínimo de domínio da língua. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todo esse romantismo da nossa cabeça de que você mudar de país é você cair de paraquedas num lugar perfeito e que tudo vai dar certo e que você vai ter emprego fácil e que vai ser fácil estudar. Não, a gente tem que ter em mente que, primeiro, vai ser um investimento alto se você quiser fazer tudo legalmente e melhorar as suas oportunidades e as suas possibilidades de realmente ter uma residência, né, nesse país, de forma que você conquiste essa residência, né, de forma legalizada. Então, primeiro, já pense nisso, é um investimento alto. Nenhum país vai querer que você vá para lá sem fazer investimento nenhum. Não é sustentável para o país, como eu falei. Então, segundo, vai exigir muito esforço. Você vai ter que ter muita força de vontade. E terceiro, vai exigir muito tempo e também vai exigir certas qualificações, né? Certas características você vai ter que ter para depois aplicar para essa possível residência, né? E até que vão te ajudar a se adaptar melhor no país mais para frente, né? E vão te auxiliar com isso. Dito isso, não é nada impossível para quem realmente se planeja. E é um caminho assim, dependendo do país que você escolhe, existem países que vão te auxiliar mais, né, com essa questão, é um caminho certo. Você tem um passo a passo que você tem que seguir e não vai ser tão difícil entender esse passo a passo. Então você vai ver, né, principalmente se você entrar em contato, né, se você não conhece nada sobre o assunto,
existe bastante informação na internet, mas você vai encontrar também na internet muita informação ilusória, do tipo, é só você chegar, é só você solicitar a residência, não perca tempo estudando no país antes de você ter a residência. Existem casos que é possível sim você já aplicar direto, mas normalmente isso aí assim é para um número de pessoas muito pequeno. A maioria das pessoas precisam passar um tempo antes no país até conseguir aplicar para residência. Então, se você está vendo um caminho muito fácil, muito provavelmente esse não deve ser o melhor caminho. Se está muito fácil, não é a melhor opção, não é uma opção certa, sabe? É isso que a gente tem que ter em mente. Mas não é impossível. É viável, planejando, fazendo tudo direitinho, entendendo quais são as regras desse país e pensando de uma forma que você construa isso de um jeito que seja bom para você, que você consiga ir e vir quando você quiser, que você consiga viajar para outros países, que você tenha a opção de uma hora virar e falar: acho que isso não era para mim, prefiro voltar para o Brasil. Sempre existe essa opção se você fizer tudo direitinho e nunca vai ser uma perda de tempo se você fizer tudo direitinho. Nem perda de dinheiro, porque você vai estar somente investindo em você, investindo no seu conhecimento, investindo nas suas carreiras e investindo para ser, inclusive, uma pessoa melhor. Quanto mais você adquire de conhecimento, conhece pessoas, recebe informações, você se torna uma pessoa melhor até para você mesmo, você se conhece melhor, você aprende mais sobre coisas que você gosta e você não gosta. Então, é isso que eu queria passar para vocês, É entender que não é tão fácil, não é impossível, não é um mar de rosas. Espero que eu tenha ajudado. Se ficar qualquer dúvida, deixa sua pergunta aqui. Eu também ajudo muito, dou dicas todos os dias no meu canal do Instagram, no meu perfil do Instagram, no meu canal, no meu perfil no Facebook, na página. Então, fique à vontade para entrar lá nos outros canais, falar comigo, tirar dúvidas, acompanhar tudo que eu tô postando e se quiser também receber as notícias, informações de toda vez que eu coloco um vídeo novo, se inscreve aqui no canal, que aí você vai receber a notificação. Não esquece de curtir e se tiver alguém que você conhece que vai gostar também de ver esse vídeo, compartilha. Muito obrigada e até a próxima!